Olá, gente, tudo bem? Nós estamos, então, indo para a última aula nossa, assíncrona, tá? Essa aula gravada vai estar já está disponibilizada aqui agora para vocês, e nós estamos aí comentando sobre o Código de Ética e Disciplina da OAB. Mas é interessante, antes de falarmos sobre especificamente o Código de Ética da OAB, ressaltarmos aí a questão da ética, da moral, ética, moral e direito, principalmente porque a moral social, a norma moral social, ela, ela é revestida, ela se torna uma norma moral jurídica. E ao se tornar essa norma moral jurídica dentro do Código de Ética e Disciplina da OAB, os códigos morais, eles são passíveis, né? Eles são passíveis de sanções. Então, é muito importante nós destacarmos aqui a relação entre moral, ética e direito. Moral, ética e direito são conceitos que possuem diferentes significados, mesmo que eles se completem e possuam formas de indicar modos de regulamentação social, buscando sempre as relações intersubjetivas, né? Então, como nós estamos falando com vocês aí, a ética e a moral e o direito, eles se relacionam. Sim, se relacionam. Bom, o que é moral, o que é ética e o que é direito? Moral são valores estabelecidos em determinados contextos históricos de uma sociedade. São valores que são variáveis em determinadas épocas e em determinadas sociedades. Estes valores são norteadores das ações humanas para que seja exercido o juízo acerca do que é moral e do que é imoral, do bom e do mal, do certo ou errado, do lícito e do ilícito, ok? A ética, como já começamos a falar com vocês ontem, é um conjunto de princípios, é um conjunto de conhecimentos dentro da investigação humana que busca explicar a moral da sociedade. A ética, fazendo uso da razão, ela busca se refletir os valores estabelecidos, tá, pelas normas de conteúdo moral. O exercício da ética pode levar à mudança de uma norma de conteúdo moral, de acordo com a realidade de história existente em determinada sociedade. E como nós já discutimos com vocês em outras oportunidades também, e professores também, aqui da Raízes, o direito é um conjunto de normas de observância obrigatória para todos os indivíduos. As normas jurídicas estabelecidas aos indivíduos constituem direitos e deveres, sendo que ninguém pode se abster-se de cumpri-las, senão quanto a própria lei estabelecer assim. Ela surge no anseio da sociedade de impor limites e regras gerais nas relações humanas. Diferentemente da ética e da moral, o direito é o único que possui o monopólio da força coercitiva e punitiva e do poder punitivo do Estado. Isso desde o primeiro período nós conversamos isso com vocês nas nossas discussões de ciência política, né? Ao analisarmos aí os postulados de Max Weber, né? Então, a relação da ética com o direito sempre esteve nas discussões das sociedades de uma maneira geral, principalmente no mundo ocidental, desde a antiguidade até hoje nos nossos dias. Essa relação, ela se apresenta no ideal da busca pelo justo, pelo que é justiça, dentro de uma sociedade harmônica, que preza sempre pela intersubjetividade ali dentro desta sociedade. Dessa forma, é preciso, então, sempre usar a racionalidade, tá? Para que haja um questionamento de todas as lógicas
existentes, né? Pois bem, dito isso, nós estamos aqui, nestes momentos, com vocês, querendo buscar uma aproximação ou estabelecer uma relação entre a ética, o direito e a justiça. Uma tarefa árdua, né? Devido à pluralidade de pontos de vista acerca desta temática, ok? Entretanto, é extremamente necessário tal exercício, né, para que nós possamos compreender melhor o próprio direito e a relação dele com a ética e a moral. E, lógico, nós, para fazermos o link com um código de ética e disciplina da OAB. Rapidamente, a palavra ética, ela vem de ethos, uma palavra grega que significa princípios, formas de comportamento, uso, costume, hábito, né? E é compreendido como temperamento, caráter, índole, né? Qualidade que que algum indivíduo tem de mais excelente, de mais dinâmico, que faz ele uma pessoa diferente. Uma virtude da própria alma e do corpo, né? Então, essa é a ideia de ética, né? E essa palavra, ela é grega, e ela se relaciona com a palavra moralis, né? Que vem do latim, é, que vem do latim e que significa moral, que é referente, aquilo que é similar aos costumes, né? Marilena Chauí, no livro muito interessante dela, pela editora Moderna, Introdução à Filosofia, se eu não me engano, diz que a ética é uma forma de disciplina que auxilia na formação do caráter de determinados indivíduos conforme a sua aspiração social. Segundo ela ainda, ela nos diz que não se pode pensar a ética filosoficamente sem relacioná-la ao agente ético, né? Ou seja, nesse sentido, é de responsabilidade ética definir um agente ético e suas atitudes, né? O agente ético, ele corresponde ao sujeito que é consciente, que tem capacidade de discernimento para escolher de forma livre as suas ações e que seja responsável pela consequência dos seus próprios atos, né? Esse sujeito ético é um sujeito dotado de consciência, ou seja, é um sujeito dotado melhor dizendo, é um sujeito que em seu perfeito juízo ético possui um discernimento para identificar aquilo que é certo e aquilo que é errado no decorrer das suas ações diárias. Por isso, essa mesma pessoa, ela pode ser responsabilizada pelos seus atos quando eles provocam algum dano para regular o andamento da sociedade. Bem, como vocês já estudaram também durante esses 5 anos, direito é uma palavra que vem também do latim, que significa dirigere, directum, que significa dirigir, ordenar, aquilo que é reto, né? Então, direito significa aquilo que é reto, que está em harmonia com a justiça. Continuando ainda no análise do vocábulo, nós podemos concluir que o direito é uma disciplina que estabelece normas a serem observadas por todos os indivíduos dentro de cada sociedade. Essas normas estabelecem direitos e deveres que ninguém pode deixar de cumpri-las ou deixar de fazê-las, senão em virtudes indicativas das próprias normas que estabelecem os direitos e deveres. O direito, enquanto conjunto de normas, surge no anseio da sociedade de serem estabelecidas regras
gerais de convívio entre as pessoas. Elas possuem um caráter que visa estabelecer em cada indivíduo que está dentro de cada sociedade é, um determinado equilíbrio em relação a todas as outras pessoas, tanto no campo do próprio direito, quanto no campo do próprio direito, quanto no campo dos deveres também. Bom, o ideal do direito é a busca pela justiça. A justiça, como nós também já discutimos com vocês em Filosofia 2, é um conceito muito abstrato que depende muito de diversos filósofos, né? Ou pessoas, ou sociedades e culturas, né? Mas a justiça é um conceito que busca relacionar-se com um estado ideal de interação social. Ou seja, né, um estado em que haja uma relação recíproca entre os seres no que diz respeito às relações pessoais entre a sociedade. Nessa relação, há sempre um equilíbrio, né, que deve ser pautado pela busca do razoável e do impessoal, estabelecendo aí uma relação de igualdade entre as pessoas envolvidas no aspecto social, tá? Então, o conceito de justiça está relacionado ao conceito de direito, é? E é por meio do direito que a justiça pode ser efetivada. Então, o direito é visto como uma instituição ética que trabalha sobre princípios de aplicações morais, aceitas como balizas, é, é, regramento dentro da sociedade. E dentro dessas balizas ou regramentos dentro da sociedade, ali nós temos como suporte, como base dessa instituição ética, princípios como a igualdade, a liberdade, a lealdade, a justiça e assim por diante, tá? Então, nesse sentido, a ética, ela é norteadora do direito, que busca a justiça, que está amparada em regras morais de convívio social, que visa a ação do agir do indivíduo racional é, na sociedade, tá? Então, a utilização da ética dentro do direito, ela respalda-se dentro de um contexto de investigação do pensamento, buscando, na prática, a consolidação da justiça na construção das sociedades humanas. Ah, tanto lá na sociedade antiga quanto na sociedade medieval, a reflexão do pensamento ético moral estava sempre em construção e em compreensão com o direito, era intimamente ligado a, ao direito como ordenamento jurídico, que buscavam juntas a construção daquilo que era justo, daquilo que era positivo, daquilo que era certo. Desde aquele período até chegar à Idade Média, o exercício da reflexão ética é, tinha como finalidade alcançar o direito, obter o direito, né? Fazer com que o direito fizesse parte desse tipo de reflexão, para que pudéssemos compreender com clareza qual a finalidade do direito ou para que serve o direito, né? Então, muitos estudiosos que se debruçaram no estudo do direito e da ética neste período que falamos aí com vocês, eles sempre afirmaram que o direito, ele balizava em determinados aspectos que levariam sempre um avanço social. Por exemplo, Platão afirmava que o direito tinha como essência a busca da justiça. Seu discípulo,
Aristóteles afirmava que o bem comum e a felicidade, que o direito era a consumação do bem comum e a felicidade de toda a comunidade política. Para Baruch Spinoza, seria a felicidade dos súditos. Para Hobbes, seria a cessação da guerra de todos contra todos, né? Para Rousseau, seria a supremacia da vontade geral. Para Hegel, seria a expressão do ethos de um determinado povo, né? Bom, seja como for, todos esses filósofos viam direito sempre pela perspectiva nobre, uma perspectiva nobre ou uma perspectiva positiva, né? Somente alguns dos filósofos, somente alguns destes filósofos, é, dentre eles a gente destaca os sofistas lá na antiguidade, é que buscavam debater o direito como um instrumento de dominação de determinados grupos sobre os outros, né? Bem, na Idade Moderna, mais especificamente, a discussão ganha um destaque maior a partir dos estudos de Immanuel Kant, né? Neste período, ele vai propor quase que uma ruptura filosófica jurídica, quase que uma cisão, uma ruptura filosófica jurídica. O porquê? Porque Kant ele afasta epistemologicamente o direito e a ética, demonstrando que esses dois conceitos eles possuem realidades distintas, né? Logo, o próprio direito e a ética deveriam estar separados da ética quanto da justiça. A Kant, na verdade, ele inaugura um pensamento crítico na investigação do pensamento, procurando demonstrar que o direito deveria ser um mero dever ser decorrente da norma, ou seja, o pensamento kantiano, o pensamento kantiano um método que buscava, né, equacionar a possibilidade de se estabelecer valores universais. Ainda em Kant, né, ele desenvolve uma teoria transcendental, e nesta teoria ele afirma que, do qual o objeto de estudo era o conhecimento, ele afirma que haveria sempre juízos a priori e juízos a posteriores, né, chamados de juízos analíticos ou sintéticos, dentro dessa construção da sua teoria. Para ele, juízos a priori eram decorrentes da razão pura, que representa o conhecimento universal. Os juízos a priori, eles não têm fundamentos na própria experiência, mas no conhecimento humano que se vai se fundamentando na realidade fenomenológica, como, por exemplo, o próprio tempo. No juízo a posteriori, a lógica inverte e ele encontra seu fundamento nas experiências, né? Então, usando isso que nós acabamos de dizer sobre Kant, ele escreveu um livro chamado Fundamentos da Metafísica de Costumes, no qual ele vai fazer uma análise do direito e da ética, e vai dizer que o direito é uma realidade normativa dúplice dentro da organização social, né? E a ética também faz parte deste universo, só que é, 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 uma, é uma realidade normativa interna, e a outra uma realidade normativa externa, né? E aí ele nos afirma o seguinte, que a realidade interna é a ética, e esta ética é repleta de imperativos categóricos de foro íntimo. Já na realidade externa, é a realidade normativa do próprio direito, que é dotada por uma série de
imperativos, hipotéticos e que é de foro externo. Kant destaca que as duas realidades, né, ela regulamentam as ações dos indivíduos, seja ele de foro interno ou de foro externo. Mas a grande diferença que Kant nos afirma é que o direito ele possui uma força coercitiva, uma força capaz de impor penas, sanções e limites dentro do próprio Estado moderno, tá? Então, essa é uma inovação que iniciada por Kant que muda a forma de conceber o direito, né? Aí o direito, a partir deste momento, o direito passa a ser analisado como sinônimo de justiça, não mais como sinônimo de justiça, mas como um objeto de controle do poder soberano do Estado, ou mesmo até como um instrumento garantidor dos direitos fundamentais, tá? Visando a, a, a pacificação, né? Ou então o direito é visto como um aparelho do Estado com o objetivo de harmonizar as relações econômicas, sociais, ideológicas, políticas dentro de uma determinada sociedade específica. Bom, essa concepção crítica, né, do direito vinda de Kant, né, procurando demonstrar que o direito é uma ideologia e uma força, serviço de classes dominantes, que tinham como objetivo querer manter o controle político e a força repressora do Estado. Esses conceitos e essas ideias do direito, ética e justiça influenciaram muito o pensamento filosófico de Karl Marx sobre esta realidade, né? Lá nós estudamos isso também em filosofia do direito, né? Bom, mas tudo isso dito até agora é para perguntarmos, é para chegarmos aqui e perguntarmos a vocês, como é que se estabelece a relação entre ética, moral e direito? Como é que ela se apresenta na sociedade moderna, né? E por isso fazer um link com o Código de Ética e de Justiça, tá? Então, como nós já falamos com vocês, o direito e a justiça, elas se aproximam, se aproximam interminantemente nos diversos períodos da história, né? E começam e vão se relacionando, e vão andando par e a passo. Bom, para compreender, né, vamos dizer assim, essa relação ética-moral com o direito, né, nós precisamos primeiramente ver a diferença entre ética e moral, e vamos fazer isso rapidamente, né? Então, nós já falamos para vocês que ética está relacionado com costumes e hábitos, e moral está relacionado com os valores que são aplicados no cotidiano de cada sociedade, né? Em determinados momentos históricos. Pois bem, essas regras, elas são norteadoras do comportamento social de cada indivíduo, que agem internamente ao indivíduo, determinando aí o seu conteúdo, do seu próprio julgamento sobre o que é moral e imoral, certo, errado, bom ou mal. Bom, num primeiro momento, quando se analisa esses dois conceitos, talvez nós podemos pensar até que esses conceitos são sinônimos, né? Uma vez que, na prática, eles são responsáveis por conduzir as, as pessoas dentro da sociedade, ou mesmo de forma, as pessoas de forma individual, ou mesmo os indivíduos na sociedade de forma mais assim coletiva, sempre determinando a conduta mais aceita no agir comportamental da sociedade, né? Bom, entretanto,
diferenças existem entre esses dois conceitos, tá? Embora ambas sejam normas que busquem aí um comportamento social, cabe à ética o exercício da racionalização sobre as normas de conteúdo moral, ou seja, a ética é a parte teórica que trabalha esses conteúdos, que trabalha, que teoriza sobre a questão moral, né? Então, a ética, ela visa identificar as normas morais, ainda que elas sejam condizentes, né, com o próprio comportamento histórico-social vigente, tá? Deve, então, a ética refletir e adequar sobre as normas morais dentro de um contexto social. Vamos pensar num exemplo, né? Um exemplo. É, Vamos pensar numa determinada sociedade, onde é proibido que as mulheres usem calça comprida. Cabe à ética refletir sobre esta norma de conteúdo moral, se essas normas estão de acordo ou em desacordo com a própria evolução histórica daquela sociedade. Com relação, né, à ética, entendendo que determinará aí uma norma moral não mais em harmonia com o contexto social vigente, poderá levar uma alteração da, da norma moral, fazendo com que aquilo que antes era imoral tornar-se aceito, né? Bom, ah, então, dito isso, né, direito e moral são formas particulares de uma legislação universal, sendo que os princípios éticos em si, em sentido amplo, estão inseridos nessa legislação universal. No livro que Kant escreveu, Metafísica dos Costumes, né, ele trata muito bem dessa questão, da diferença entre ética e moral, ética, moral e o direito, né? Ah, e ali Kant destaca, vamos chamar assim, destaca três questões preliminares desta discussão toda, que é a diferença entre a moralidade e a legalidade, a diferença entre a autonomia e a heteronomia, a diferença entre os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos, tá? A diferença entre moralidade e legalidade, segundo ele, consiste nos motivos da ação que tem por base a boa vontade, tá? Que não é uma imposição de nenhuma, o que não é nenhuma imposição, ou que não deve ser nenhuma imposição, né, de uma coação legal, ou de determinados interesses, mas tão somente e unicamente o respeito pelo dever, né? É, Nesse sentido aí, nós temos aí a moralidade como uma ação cumprida, né, pelo simples dever, quando não há qualquer imposição externa para o cumprimento de determinada ação, né? A legalidade estaria ligada à questão do dever, seguindo aí uma inclinação ou um interesse. Nesse sentido aí, Kant exemplifica como essa situação quando ah, quando um comerciante ele não explora a ingenuidade do cliente, ele age assim não porque seja o seu dever, mas porque seja do seu próprio interesse esse agir, ok? Ah, outro ponto, a autonomia e a heteronomia, como nós falamos há pouco, eles estão implicadas na separação entre o direito e a moral. A autonomia é uma qualidade da vontade por si só, quando ela não deriva de nenhum ato de coação. Vamos citar um outro exemplo para vocês. A vontade moral é uma vontade autônoma, pois
porque, né, a vontade geral é uma vontade da coação do Estado. E aí nós vamos concluir que um indivíduo, quando ele age conforme a sua própria vontade, esta conduta aí, né, está inserida dentro de uma moralidade na sociedade, que ele chama de autonomia. E já quando quando acontece a obediência das normas jurídicas, ela está dentro da legalidade, e aí se chama de heteronomia. Bom, além do mais, como também dissemos para vocês, há os imperativos categóricos e os imperativos hipotéticos. Imperativos categóricos são os imperativos que buscam, né, ou que indicam que uma ação é boa por si mesma, né? Ah, por exemplo, quando se diz que mentir é errado e não se deve mentir, chegamos a essa conclusão por meio de um juízo categórico. Os imperativos hipotéticos, eles são aqueles que determinam uma ação boa para um determinado fim específico. Outro exemplo para vocês seria o caso, né? Seria o caso, né, de se você não quiser ser preso por algum crime de furto, é lógico que você tem que fazer não furtar nada. Recebe, então, o nome de imperativos hipotéticos, pois são declarados por meio de juízos hipotéticos, né? Então, aqui nós percebemos que essas diferenças estabelecidas dentro do pensamento kantiano não eliminam a essência comum entre os imperativos. A essência da moral, do direito, possui aí um elo comum, né, dentro da teoria de Kant e a liberdade, né? A liberdade, ela aparece como sendo a própria lei da moral que busca, que valida de forma exata dentro da mais rátima, da mais Jesus, esqueci. Dentro da sumiu a palavra. Ah, dentro do mesmo conteúdo, vamos chamar assim, né? Formando aquilo que se chama de imperativo categórico. E aí nós temos, então, a relação estabelecida entre direito e moral. E a partir daí, é imprescindível que possamos compreender o imperativo categórico como um elemento superior na busca do ético dentro do direito e da moral. Então, a busca do ético no direito quanto da moral é um critério de validade, tá? Da busca tanto das normas jurídicas quanto das normas de conteúdo moral, que busca no agir ético individual, que busca nesse tipo de agir a vontade de ser aceito dentro da sociedade, tá? E desta forma, né, para concluir, a ética ela trabalha aí como um mecanismo para racionalizar a aplicação do direito, né? Tanto em relação à moral e na própria e do próprio direito, buscando ainda, mesmo que utopicamente, alcançar aí um agir ético por si só, sem uma coação moral ou estatal para o bom desenvolvimento de determinada sociedade, né? Bom, e aí, para finalizar, e só para depois a gente fazer o link, né, de qual é a importância ética do direito, né, e a sua aplicabilidade na prática, né, esse tipo de comportamento, esse tipo de comportamento de ética e direito, tá, deve ser entendido aí como um conjunto de regras de condutas que regulam
a profissão dos operadores do direito, dos advogados, principalmente quanto à forma do direito, ou seja, o direito ele pode ser aplicado de modo ético, né? Questionando aí a sua viabilidade e se de determinada lei ou entendimento jurisprudencial dos tribunais, por exemplo, está no caminho para que o valor abstrato da justiça se torne real, né? Então, a razão de a ética ser evidentemente um destaque desde a antiguidade deve-se deve-se a um desvirtuamento na própria conduta social que vem refletindo nas sociedades constantemente, gerando violência, egoísmo, indiferença nas relações intersubjetivas e assim por diante. Bom, como o direito possui o monopólio da coerção estatal para regulamentar o modus operandi de cada pessoa, né, no aspecto social, e também o próprio direito ele procura, né, realizar uma certa harmonização social, é imprescindível que haja ética na aplicação do próprio direito, né? Ah, inclusive no próprio exercício da profissão. Né? Bom, por que isso? Porque deve existir limites é, na atuação estatal, deve existir limites na atuação das pessoas dentro da associação e na própria atividade profissional dos operadores do direito, né? Então, é imprescindível nós levarmos isso em consideração. Ah, por essa razão aí, né, o uso da ética dentro do direito se faz muito necessário aí pela busca de uma sociedade democrática. Para que haja essa democracia, é necessário que o indivíduo tenha que ter uma consciência de sua participação indispensável ali no exercício profissional da sua profissão, no caso ali, o direito, né? Mesmo aqueles profissionais do direito, não podendo ser eleitos, como é o caso dos juízes, por exemplo, né? Aqui no nosso caso, da nossa sociedade, os legisladores possuindo também e os legisladores possuindo essa competência, né? Eles são representantes dos eleitores, né? Bem, mas o poder legislativo é o que faz as leis, e, nesse sentido, acaba exercendo um controle sobre as normas que devem ser aplicadas. Assim, né, cada poder tem a sua atuação dentro da estrutura de competência, dentro de estrutura de poder, né? Bom, mas como bem definiu Montesquieu, na sua teoria da tripartição dos poderes, esses poderes têm que ser exercidos e têm que ter como parâmetro um código de ética e moral, né? Outro ponto a se destacar aqui ainda é que a ética, ela deve estar presente em todas as relações sociais, mas principalmente no modo operacional como é estabelecido o direito. Principalmente porque no direito nós temos algumas contradições, estão envolvidos com algumas contradições, principalmente as contradições que acontecem nas sociedades e, então, exigirão dos operadores e dos aplicadores do direito um mínimo de formação moral norteadora, né, na busca aquilo que é justo e injusto pelos operadores do direito, né? Então, para nortear essas questões entre moral, direito, sociedade, a ética jurídica é muito importante neste contexto todo, tá? A ética jurídica é um pressuposto, né, da ética profissional como um conjunto de valores que determinam esta mesma atividade profissional
que visa uma boa conduta das pessoas dentro do espaço profissional, ok? A ética jurídica é um conjunto aí de regras de conduta que regulam a atividade jurisdicional, visando aí a busca do justo, do bem comum dentro da sociedade, da preservação da imagem que está relacionada sempre ao operador do direito, ok? Pois bem, só para terminar, a ética é uma ferramenta chave, né? É uma ferramenta chave para o debate e o questionamento da própria estrutura, para que nós não aceitemos nossa estrutura e condição dentro da estrutura como certa ou imutável, ou mesmo como excluídos dentro de uma determinada estrutura, sentindo simplesmente uns sujeitos, mas dentro de uma estrutura formal, mas não material. Nesse sentido aí, então, a ética, né, dentro do direito, deve pressupor uma prática democrática garantida pelos princípios de liberdade e igualdade, tá? Que só pode ser realizada com a participação de todos os indivíduos envolvidos dentro de determinada sociedade. Ok? Ficamos por aqui. Esperamos aqui com esta fala que vocês possam ter aí uma relação, entender um pouquinho mais da dinâmica do conteúdo de ética moral para analisar o código de ética da OAB, ok? E lembrando a vocês que isso aqui é um curso de extensão. Esse é um curso de extensão que foi pensado de maneira rápida, né? Que tem um conteúdo bem abrangente, mas que teria que ser dado aí nesses 5 dias de aulas e em conteúdos também de aulas assíncronas, para que a gente fechássemos ele antes do encerramento do semestre. Lógico que muitos desses conteúdos aqui foram vistos de maneira muito rápida, no entanto, isso se fez necessário, mas também o outro objetivo deste curso foi justamente passar uma dinâmica mais ampla, uma dinâmica mais geral desses assuntos aí, tanto no que diz respeito à hermenêutica, que tem um conteúdo bem amplo também, e a ética, mais especificamente com a ética profissional, ok? Então, na aula assíncrona de hoje à noite, nós estaremos trabalhando mais o Código de Ética Profissional, tá? Da UAB, ok? Então, eu agradeço muito a participação. Encerrando a participação na medida que vocês, né, lógico, entrem no nosso portal AVA e assistam às nossas aulas, ok? Então, vou interromper a gravação e desde já eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado.